Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também estamos na internet, claro, no futuraplay.org. Desde o download de textos bíblicos, passando por perfis nas redes sociais, podcasts e até canais no YouTube, as diferentes correntes religiosas estão cada vez mais se apropriando do avanço tecnológico e digital para incentivar a prática da fé e, por que não, conquistar novos adeptos. O Papa Francisco, que é o representante maior da religião católica, por exemplo, reconheceu recentemente que as redes sociais e a internet são um presente de Deus, mas que devem ser usadas com responsabilidade. Então, para falar sobre a relação entre tecnologia e religiosidade, está comigo no estúdio o Adriano Almeida, que é diretor do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nós também convidamos o Monsenhor André Sampaio, representando a Igreja Católica, mas ele não compareceu ao programa. Olá, Adriano, tudo bem? É um prazer conversar com você. Obrigado. Adriano, não tem como fugir do avanço tecnológico e digital. E com as correntes religiosas está acontecendo isso também. Não tem como mais os representantes das diferentes doutrinas não estarem conectados. Exatamente. Primeiro, agradecer, vamos conversar sobre esse tema. O prazer é nosso, nós que agradecemos. Estar aqui no Conexão Futura, um programa que a gente tem carinho mesmo, né? E não tem como. Nós estamos em 2017, né? A gente não está mais na Idade Média, não está mais um século atrás. A doutrina espírita já tem mais de 150 anos, nós estamos mais na mesma época, né? Então, é necessário nós avançarmos e a tecnologia, as mídias sociais, a internet, tem trazido para a gente cada vez mais ferramentas, né? Como o Papa Francisco falou para a Igreja Católica, e para a gente também acredita nisso, né? É um presente de Deus, realmente. Agora, se a gente já passar para os perfis aqui das redes sociais, eu já vou botar logo o Twitter da Federação Espírita Brasileira, porque a gente percebe que são muitos seguidores, né? É uma conta sempre atualizada, a gente percebe que a atualização está sempre acontecendo no perfil da FEB. Agora, não basta só, falando no caso das mídias sociais, Adriano, está nas mídias, né? É preciso também estar sempre presente, atualizando e pensar bastante de que forma aquela mídia especificamente, no caso do Twitter, por exemplo, ela pode contribuir para a doutrina espírita, no caso de vocês? É preciso pensar porque a gente tem que lembrar que a mídia social, ela não trabalha sozinha, tem alguém que está alimentando essa mídia. Nós somos do Conselho Espírita do Estado, nós também temos o Twitter, tem alguém ali alimentando essa mídia, né? Então, assim, o que eu respondo, como eu respondo, o que eu digo, porque a religião, ela depende do contato das pessoas. Então, eu estou nesse momento usando a mídia social como um intermediário. Então, é preciso muito cuidado, não só na construção do texto, no que eu estou escrevendo, ainda mais porque, por exemplo, no Twitter tem uma limitação muito grande, né? O número de caracteres é pequeno. Então, como eu faço isso é importante. O que eu alimento, que informações eu coloco. Então, assim como qualquer instituição tem que se preocupar muito com o conteúdo que vai ser lançado nas suas mídias, no caso da instituição religiosa, creio eu que a preocupação é muito maior. Porque está lidando com um público que está buscando consolo, carinho, atenção, cuidado, né, respostas. Então, o cuidado é muito maior nesse caso. Agora, a gente tem também o Facebook, né, que é a mídia social mais usada pelos brasileiros, em um momento em que, infelizmente, ainda há bastante intolerância religiosa, né? E nessa é uma ferramenta que aparece muito como alvo das pessoas intolerantes, né, que acabam expondo ali o seu preconceito em relação a uma doutrina ou outra. Vocês se preocupam também com a questão da intolerância de forma virtual? A gente infelizmente, existe o cyberbullying também relacionado à intolerância religiosa, né? A gente teve há pouco tempo a publicação do relatório sobre intolerância religiosa, agora no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e existe o relato também, o registro do cyberbullying também.
No nosso caso, no CERJ, por exemplo, não temos registro de, na nossa página, ter entrado posts ou mensagens que atacassem a nossa religião em particular, mas existe sim registros de outros segmentos religiosos, em particular as religiões de matriz africana, mas muito nos perfis pessoais, né, de profetentes, de adeptos de diversas religiões, inclusive espíritas nesse caso. Né? E aí há ataques pessoais, há ataque à prática religiosa do outro. Mais do que o perfil da organização. Mais do que o perfil da instituição, muito mais a questão pessoal. Agora, Adriano, vocês fazem parte, né, do movimento ecumênico no Brasil, né, participam do Fórum Interreligioso. Como você percebe, né, que outras doutrinas, a doutrina católica, luterana ou as religiões de matriz africana, como você mesmo colocou, também estão se apropriando dessa revolução digital? Você percebe esse movimento? Claro, também? claro. Assim, não existe, como a gente falava no início, né, não existe como a gente se descolar do momento. Né? A religião ela é organizada, ela é montada por homens que estão vivendo neste século, neste momento. Então é preciso nos lançarmos mão da linguagem que nós temos à mão, dos recursos que nós temos hoje em dia, para chegar ao fiel, chegar ao adepto daquela religião, até porque existem diversos recursos. Né? A Igreja Católica tem grupos que fazem grupos de oração, assim como também algumas denominações evangélicas, grupos de oração pela internet. A própria doutrina espírita tem grupos que fazem prece também virtual. Então existem formas de você atender a necessidade do religioso, né, da pessoa que necessita de algum amparo, de algum cuidado, de algum carinho maior naquele momento pelo mundo virtual. Além disso, e aí falando da doutrina espírita em particular, a doutrina espírita ela tem como grande base o estudo doutrinário. Né? Então a gente estuda muitos livros, as obras, não só as obras básicas, as obras subsidiárias, e existe todo um campo que a internet oferece para a gente que facilita esse estudo, facilita esse contato com a doutrina espírita. Entrevistas, filmes, a gente tem canais no YouTube que falam sobre isso, pequenos programas que existem, vlogs que fazem contato com jovens, falando sobre esse conteúdo. Então tem um absurdo de ferramentas. Esse ponto que você tocou, né? Atrair o jovem para a questão da religiosidade também, né? A gente sabe que esse é um trabalho que as diferentes doutrinas têm feito, né? Para atrair o jovem, mais para a questão da religiosidade, da fé. Vou aproveitar o que o Adriano falou para a gente mostrar o site da Federação Espírita Brasileira, para a gente exemplificar um pouco o que o Adriano colocou. Aqui à direita a gente tem uma livraria virtual, tem a FEB TV, tem a FEB Rádio. Se você descer um pouquinho na tela do seu computador, você encontra aqui links diretos, então, para essa programação e alguns livros também para serem baixados aqui. E ao lado, eu já abri o site da FEB TV para a gente exemplificar rapidamente um pouquinho desse programa. Vamos colocar aí para você. Meus queridos amigos, é um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso Café com Luz. Um programa com a proposta de trazer você para tomar um café com a gente. Se você já tomou café, o Alberto, que vai estar aqui conosco, Alberto de Almeida, diz que até já tomou bastante café, tem uma água aqui para ele, mas o que importa é nós, nessa informalidade do cafezinho, tratarmos da nossa essencialidade. Falarmos dos valores do espírito através do que a doutrina espírita nos oferece de lastro e de uma forma mais informal. Por isso você está convidado. A gente botou um trechinho para exemplificar, né? Na época que se fala tanto em youtuber, né? Como é que o YouTube tem sido usado pelos jovens. Está nessa plataforma, também produziu material exclusivo para essa plataforma, é interessante. Exatamente. O YouTuber é uma coisa muito rica. Né? No YouTube nós encontramos hoje canais que apresentam entrevistas, a gente tem no CERJ, a gente consegue no TV CERJ colocar também nossos programas lá, a FEB TV tem um canal do YouTube e está lá colocando os seus programas, tem um vlog muito interessante para trabalhar com jovens que chama Minha Nada Mole Encarnação.
né? Então, feita por uma jovem maravilhosa, que é a Marina, e é muito legal que a linguagem é dinâmica, esclarece, aproxima, identifica com o jovem. A gente consegue botar música, tem trabalhos com música que são apresentados nessa plataforma. Então, é um espaço muito amplo, né? Você sai da casa espírita e você adentra a casa do espírita, no nosso caso, e a gente vê isso em diversas religiões, né? Em outras religiões também tem esse mesmo trabalho de produzir pequenos programas, produzir pequenas atividades litúrgicas até em algumas outras religiões, e você não precisa ir ao templo religioso e traz a liturgia para dentro da sua própria casa. Muito bom. Agora a gente vai ampliar um pouco a discussão para além das mídias sociais, porque tem alguns aplicativos que permitem também a aproximação e até transpor certas barreiras e até fronteiras, né? Eu quero colocar para você que está em casa o site do aplicativo Candla.org. Esse aplicativo foi criado por jovens católicos portugueses e permite acender velas em igrejas de Lisboa à distância. Então, se você quiser acender uma vela agora, lá em Portugal, você pode. Ele foi lançado em 2015, já tem mais de 10 mil usuários. Pelo site, eles dizem que já são mais de 15 mil velas acesas todos os meses. E aí, a gente ficou bastante curioso, acho que quem está nos assistindo também vai gostar de assistir esse vídeo que apresenta um pouquinho do Candla. Vamos lá. Eu achei genial, eu achei realmente genial, porque quem frequenta igrejas católicas, né, a gente já percebe a tecnologia, você pode colocar moedas para acender velas, eles têm até inclusive trocado as velas verdadeiras pelas velas eletrônicas, por até uma questão de preservação do patrimônio, né? Como você vê uma iniciativa como essa, Adriana? Gente, é formidável, né? É formidável, é total interatividade. Eu consigo, da minha casa, acender uma vela numa igreja lá em Portugal, então eu estou conseguindo professar a minha fé, a minha religião, muito distante. Eu estou fora, né? Estou fora do continente, estou conseguindo ir lá, entrar na minha igreja. O aplicativo, existem diversos aplicativos relacionados à religião, né? Eles permitem diversas coisas, além do Candla, existem outros aplicativos que permitem que você participe naquele momento de uma prece em algum local, que você ouça uma palestra de algum grupo, trechos curtos de palestra, programas. Sociais, a possibilidade de você transmitir ao vivo. Você pode fazer um live, né? Um live no Facebook, você está em tal local e filma o que você está fazendo, né? Então, assim, essa possibilidade de você participar da sua religião, mesmo que você não esteja presente fisicamente por um motivo ou outro, ou porque eu estou viajando a trabalho, ou porque eu não posso me locomover, né? As pessoas às vezes não conseguem se locomover até o local da sua religião. É formidável. E é interessante, né? Porque independente da fé que você tenha, né? O que vale mesmo é essa questão que é imaterial, né? Você não precisa estar de corpo presente em algum lugar para exercer sua fé, né? Para levar a sua energia. Existem algumas críticas em relação a essa questão do mundo virtual, porque parte da atenção, parte do trabalho religioso, ele depende do contato com o outro, né? E são as mesmas críticas que você tem em relação aos relacionamentos virtuais, né? Um relacionamento virtual, ele é um relacionamento? Existe uma grande discussão em relação a isso, né? Algumas pessoas dizem, claro que são, as pessoas podem nunca ter se visto pessoalmente, mas estão vivendo um relacionamento virtual. E a grande questão que se traz também para o campo da religião é isso.
até que ponto todo esse aparato tecnológico, ele substitui a participação presencial, física do religioso no seu templo religioso, na sua casa religiosa, né? Por conta do contato, né? A religião, ela é um relacionamento humano, e aí a gente precisa discutir até onde a gente consegue substituir a presença, o olho no olho, o estar ao lado, até por conta da questão vibracional, né? Pelas redes ou pelo trabalho, por exemplo, o Canva, eu estou lá, acende uma vela, mas eu estou lá, né? Não estou lá, e aí como é que funciona isso? E a questão social, a questão de estar ao lado de, né? Tem a história lá, Jesus falava, né? Eu tenho 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Peraí, mas se eu estou sozinho, né? Quem são os outros? Sim. Né? Então a gente precisa também começar a pensar se você tem um complemento, você tem uma imensidão de recursos que me auxiliam, né, quando necessário, me auxiliam em todo o processo da religião, mas também se eu não estou substituindo algumas ações que são do indivíduo. Porque o ideal é isso, né? Que a tecnologia não substitua essa presença olho no olho, né? Que, como o Adriano mesmo colocou, é importante em qualquer doutrina religiosa o contato entre as pessoas, né? Entre os fiéis. Mas acho que é isso mesmo, né? Para além de compartilhar a doutrina, quem sabe até novos adeptos, né? Pela tecnologia também as representações religiosas podem ganhar novos adeptos. Claro, uma das grandes consequências dessa explosão de informação que a gente tem na internet hoje em dia é a chegada de novas pessoas na casa espírita, né? É uma grande divulgação. Eu tô lá, eu vejo que existe, eu consigo no site da FEB, por exemplo, fazer o download das obras consideradas básicas do Espiritismo, e as obras são completas, né? A FEB permite o download das obras completas em PDF, então eu vou lá e baixo os arquivos, eu tenho acesso a esse conteúdo, eu vejo pequenos vídeos, pequenas entrevistas, no site do Sérgio eu também tenho entrevistas maiores sobre temas da atualidade, eu tenho palestras, começo a ver tudo isso e eu me interesso em estar lá. Eu busco, é um outro momento, né, um outro movimento, eu vou lá e busco a casa. E aí a gente tem que preparar os participantes da casa para receber esse público, né? Que eles também estão acostumados a ver todo esse mundo de informações disponíveis, e quando eu chego lá eu sento e assisto a palestra, né? E aí, como é que está sendo também a dinâmica de apresentação desse conhecimento, desse conteúdo ali dentro? Para que ela seja tão atraente como a que ele encontrou no ambiente virtual. Eu quero mostrar um outro aplicativo, né? Esse foi criado por uma pessoa física. E aí, nas nossas buscas, aqui na busca da nossa produção, a gente encontrou a Benção Diária, que é uma pessoa física, ele é um empresário que criou, né, na opinião dele, aquele hábito que a gente tinha, né, de pedir a benção do pai, da mãe, a benção diária que o pai, a mãe, o avô, a avó davam aos seus filhos, aos seus netos, se perdeu. E para ele é importante. Então, ele criou o Benção Diária, que traz um pouco a ideia de preservar esse costume, que na opinião dele já não tem mais. Então, se você baixar o aplicativo, você vai receber diariamente uma bênção que você vai poder compartilhar com a sua família, com seus filhos. Eu achei interessante surgir de uma pessoa física. Interessante, né? Interessante. É um hábito que provavelmente na família dele, né, isso era importante, né, e ele percebe que essa questão da bênção, a gente nem se aprofundou em que doutrina religiosa era especificamente, mas o fato de você abençoar alguém é muito bacana. É muito interessante, né? Porque isso mostra que, de alguma maneira, a religião despertou nele essa necessidade de compartilhar com o outro, né? É o que eu estava falando antes, é o inverso, né? O humano dele querendo contribuir, querendo compartilhar isso com os demais. Não, por que será que o outro não tem essa bênção diária? Será que falta alguém que dê essa bênção a ele? E aí é o humano. E aí você tem a tecnologia tentando dar conta desse contato com o outro, né? Porque no caso da bênção você pedia para o outro, né? Então é muito legal você ver o movimento do religioso buscando compartilhar com os demais aquilo que ele sente, que ele vive na sua religião, na sua religiosidade.
Muito bom. E o Espiritismo também tem uma plataforma, né? A doutrina espírita também tem uma plataforma um pouco parecida com essa. Eu quero colocar aí o espiritismo.net, que na doutrina, por favor, me corrija se eu estiver errada, né? Tem a questão de dar a prece a alguém, enviar a prece a uma pessoa, e aí pela internet é possível você enviar essa vibração também. Né? Assim, uma das maiores ferramentas espíritas é a prece, né? Você interceder aos espíritos ou a Deus por outra pessoa, né? Envolvê-lo nessa corrente de boas vibrações, né? E muitas vezes a pessoa não sabe aonde recorrer ou como recorrer, a quem recorrer, não conhece uma casa onde possa levar isso, ou outras pessoas que possam interceder por ela. E o Espiritismo.net tem isso, né? Você coloca o seu nome, entra no site, põe o seu nome lá, e existe um grupo que pessoas estão conectadas virtualmente, elas não estão no local físico. Estão conectadas virtualmente e fazem determinado horário e fazem a sua prece, né? Até porque a prece é uma coisa que você faz em qualquer lugar, né? E existem muitos grupos espíritas que fazem preces virtuais. Existem grupos de WhatsApp hoje em dia, onde pessoas... tem WhatsApp também, né? Onde as pessoas, em determinado momento, determinado dia, da semana, mandam listagens com os nomes das pessoas por quem você gostaria de fazer prece, eu gostaria que os outros fizessem prece. Então, naquele horário, as pessoas, onde elas estiverem, elas fazem uma prece em prol, né, por intenção daquelas pessoas que estão na listagem que foi enviada, né? São formas de... O grande barato disso tudo, né, da tecnologia ligada à religiosidade é a questão do bem, né? Que independente da religião, claro, que acho que o que importa, seja pela tecnologia ou não, é fazer o bem ao próximo. Adriano, a gente já está caminhando para o finzinho da nossa conversa, então eu vou dar mais uma vez para quem está em casa o site da Federação Espírita Brasileira, está aí, febnet.org.br, está aí na tela para você, e o site também da CERJ.org.br, que é o Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Está aí no site, está aí na internet para você também. Adriano, muito obrigada, adorei a nossa conversa, foi um prazer. Um prazer, foi ótimo conversar, a gente poderia ficar conversando muito tempo. Muito tempo. Porque... Foi muito bom, passou bem rápido. Muito obrigada, viu? Obrigado. E à disposição para conversar mais. Gente, a você eu agradeço sempre a sua companhia e antes de encerrar o programa, eu quero dar um recado sobre educação. Na verdade, é um convite que interessa principalmente aos educadores. É assistir a videoconferência Agenda dos 100 Primeiros Dias, que é uma iniciativa da Undime, a União Nacional dos Dirigentes de Educação. Será no dia 26 de janeiro. E a ideia é explorar as ações que devem ser priorizadas pelas secretarias municipais de educação nos primeiros meses do ano. Se você ficou interessado, você encontra mais informações no site convivaeducação.org.br. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!